Muito bem. Bem-vindos à nossa próxima aula. Ainda estamos aqui no Fundamentos do C# e hoje a gente vai ver as condicionais. Bom, a gente viu lá de alguns tipos de condicionais que a gente tem o se e o senão, né? Que são utilizados aí para que em casos onde a gente tem que efetuar alguma verificação de condição para mudar o fluxo ali dentro do nosso programa ou do nosso código, né? Quando há uma questão de que eu tenho que decidir o que eu vou fazer, se eu vou para um lado ou se eu vou para um outro, né? O se e o senão nos auxiliam nesse estilo, nesse tipo. E a gente viu que, como exemplo, inclusive até lá no próprio Portugal, quando a gente estava aprendendo a parte de lógica, a gente seguiu como um exemplo que tinha um problema ali, né? De verificar o maior entre dois números. Seguindo uma lógica de raciocínio que a gente montou, eu preciso o quê? Eu tenho que informar, fazer uma leitura dos dois números e depois eu tenho que efetuar o processamento dele, fazer a comparação entre os dois e retornar quem é o maior dos dois, né? Vendo essa estrutura, a gente teria então, ler o número 2, ler o número 5, comparar o 2 com o 5 e escrever o 5 no caso, porque o 5 aqui, neste caso aqui, ele é o maior. E a gente viu que no algoritmo lá e no fluxograma no Portugal, a gente tinha esse sentido, né? A gente poderia escrever esse código ali em Portugal, onde a gente tem a declaração das variáveis que a gente vai utilizar, a gente tem a parte da leitura aqui dessas duas variáveis, e aí entra na parte do processo, né? Das condicionais, no caso aqui do se e do senão. Ó. Então, se o N1 for igual ao N2, ele vai escrever que os números são iguais, que no caso eu escrevo aqui seria a saída, né? O C, na parte do C eu tenho o processamento, eu escrevo que seria a saída. Aí, seguindo o fluxo aqui, a gente tem o senão C, que a gente faz uma nova verificação em cima das duas primeiras variáveis. Então, o N1, se não C, o N1 for maior do que o N2, então ele vai escrever aqui que o maior vai ser o N1. E se não, ou seja, se eles não são iguais, se o N1 não for maior do que o N2, só me resta que o N2 é maior do que o N1. Então, por isso a gente tem a opção do senão aqui, que ele vai escrever, nesse caso, o N2. E aqui a gente tinha um exemplo do fluxograma, né? A gente tem o início com a declaração das variáveis, a gente tem aqui a parte do processamento do leia, a verificação aqui se eles são iguais, né? Caso eles são iguais, vai escrever iguais. Se o N1 for maior que o N2, vai escrever o N1, se não, vai escrever o N2. E aí vai para o fim do programa. Então, a gente tinha esse estilo aqui dentro do Portugal. Então, essa estrutura aqui era a que a gente estava fazendo em Portugal, né? Claro que aqui, se eu quisesse, eu não precisaria ter o senão. Eu poderia colocar um outro senão C, verificando se o N2 é maior que o N1, também estaria certo. Mas nesse caso aqui, como a gente tem a comparação só de dois números, eu só tenho três opções possíveis, né? Se eles são iguais ou qual deles são maior. Então, nesse caso, a gente está usando aqui intercalado o C com o senão C e o senão, porque a gente pode ter só essas três possibilidades, né? Se eles são iguais, aí se não C é um encadeamento de novo desse próprio C aqui, se o N1 for maior e depois se o senão. Coisa que a gente já está acostumado a fazer no outro módulo, que a gente fez vários exercícios no Portugal. Então, como seria essa estrutura para resolver esse problema de exemplo que a gente tinha? Nesse caso agora, como ficaria em C#, fazendo uma comparação aqui do Portugal com o C e o senão, e aqui em C# com o if e o else. Como o C# é uma linguagem que ela é em inglês, né? Então toda a estrutura de código dela é em inglês que a gente vai utilizar. Então o C e o senão, respectivamente em inglês aqui é o if e é o else. Então é isso que a gente vai utilizar. Então aqui a gente tem a estrutura do Portugal, a informação aqui é da declaração das variáveis, a parte de leitura, o processamento aqui e a saída, né? Usando o C e o senão. E no caso, no C#, como é que ficaria a estrutura desse código aqui em C#? Ó? A gente já viu lá a parte de declaração de variáveis na aula anterior. Então eu vou declarar as minhas duas primeiras variáveis, nesse caso eu uso int, né?
No Portugal eu tenho a informação lá de inteiro, aqui eu tenho int, que ele é até abreviado, né? Ou seria integer em else, né? Mas no caso que eu posso usar abreviado, então um int, n1 e n2. Declarei, beleza. Agora como é que eu faço para fazer leitura no Portugal? Eu tenho leia. Como é que eu faço para fazer leitura aqui no C Sharp? Eu tenho assim, ó, o n1 vai receber o console.readline, ele vai fazer a leitura da informação do que o usuário está digitando. Porém, eu preciso ter uma opção de conversão. Lembra que a gente viu de conversão na aula passada também? Como esse comando readline aqui retorna uma informação string, eu não posso armazenar uma string em N1, porque N1 aqui é do tipo inteiro. Então, o que eu tenho que fazer? Ele retorna uma informação string, eu tenho que converter isso para inteiro. E é através desse comando aqui, ó, int.parse, que a gente faz essa conversão. Então, o usuário vai digitar o comando para leitura lá do usuário é readline, console.readline, vai retornar em string o valor, aqui a gente faz a conversão para poder armazenar no N1. E aqui depois a gente faz a mesma coisa aqui para o N2, ó. Aí a gente entra com o if aqui para fazer a verificação, se eles são iguais. Se eles são iguais, eu tenho o comando aqui de escrita, ó, que é o console writeline. E aqui eu estou escrevendo uma informação em string que os números são iguais. Depois eu tenho encadeamento de novo com o else, ó. Então else if n1 maior do que n2, vai lá o writeline para escrever, o maior então vai ser o n1. E o else, que seria o senão, né? No caso já estou vendo as duas primeiras possibilidades, então eu só tenho uma última possibilidade aqui, no caso do else, aí eu tenho o writeline aqui com o maior, vai ser o n2, né? E como ficaria esse caso, então, esse nosso algoritmo ali dentro do nosso projeto lá do C Sharp, né? Vou sair aqui, vou abrir aqui o meu Visual Studio, eu tinha fechado ele, vou abrir ele aqui, até vocês já veem como a gente pode fazer a abertura do programa, né? Tenho aqui o meu curso de iniciante, ó, ele já está aqui em recente, vou clicar nele, ele já abre aqui bem onde a gente parou na aula passada, né? Tá preparando, abriu aqui agora pra gente, beleza. Então a gente vai escrever esse exemplo desse algoritmo aí, ó. Então eu vou apagar aqui, ó, tudo que a gente tinha. Vou deixar até o console hello world lá, não tem problema nenhum. E aqui agora a gente vai escrever esse nosso código ali aqui do C Sharp, ó. Vou copiar todo esse cara aqui e vou colar aqui, ó. Beleza, a única coisa que eu vou ter que ajustar aqui são essas aspas duplas, ó, porque ele pega as aspas com os caracteres lá dos slides e daí ele não reconhece direito aqui, ó. Então, vou só trocar aqui as aspas duplas agora para ficar certinho. Aí o nosso código vai ficar correto, ó. Beleza, já tem a opção aqui da declaração, a leitura aqui dos dois números, vou até dar um espaço aqui para a gente visualizar. Aqui eu vou colocar em uma nova linha, fica mais fácil da gente visualizar também agora aqui neste exemplo, né? Podia ser em toda a linha, mas ali no slide era só para poupar espaço, para ficar facilitado. Então aqui a gente teria o nosso algoritmo, né? A declaração, a leitura dos dois números, a verificação aqui e a saída, ó. Vou salvar aqui. Vou clicar aqui para a gente compilar e executar o nosso programa. Então, vou clicar aqui. Ele já está executando. Beleza? Ó, Hello World. Agora ele já está parando aqui, ó, que é na leitura dos dois números, né? Então, eu tenho que informar aqui para o N1. Ó. Vou colocar aqui número 2. Ó. Dou um Enter. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui para a leitura do segundo número. Então, eu vou digitar aqui 5, né? Que é o exemplo que a gente tinha feito ali, ó. Vou dar um Enter, olha só, o maior é 5. Então, ele executou o nosso projeto de forma correta. Vou fechar aqui, vou executar de novo. Agora, vamos ver se colocando o número maior para o N1, ó. Estou aqui, vou colocar agora o 5 para o N1, vou colocar 2 para o N2, ó. Maior é 5 também. Vou rodar de volta, vou colocar os dois números iguais aqui, então 2 e 2, ó. Então números iguais, né? Então nosso projeto, nosso programa está executando da forma correta aqui. A única coisa que a gente precisou fazer é converter o nosso algoritmo lá do Portugal na estrutura da sintaxe aqui do C Sharp.
da forma dos comandos do C Sharp, né? A maioria das coisas é praticamente quase a mesma, o que muda é algumas, né? Declaração aqui, a forma aqui de que eu vou fazer a leitura, né? No caso eu vou precisar fazer uma conversão, e o se e o senão, aqui nesse caso, é o if e o else, né? Mas a lógica em si é a mesma aplicada lá, tanto no Portugal quanto aqui no nosso amigo C Sharp. Vamos voltar aqui na nossa apresentação, então. Bom, como a gente viu aqui a forma de como usar tanto em Portugal e em C Sharp, agora a gente vai vir aqui para a atividade do C Sharp para a gente reforçar esse aprendizado aí. Então, mesma estrutura que a gente tinha daquelas atividades no Portugal, a gente vai fazer agora dessa vez aqui, só que em C Sharp, ó. Então, a primeira aqui, ó, identificar o menor número entre 3 digitados. Então, vocês já viram que a gente já fez a opção de verificação em 2 números, né, com 2 números. Agora, nesse exemplo aqui, é usar um número a mais. Então, vocês têm o algoritmo lá feito no C Sharp, no Portugal também. Vocês podem dar uma visualizada como vocês fizeram lá e vir para cá e converter aqui para o C Sharp. E o segundo exercício é informar 2 números e efetuar a soma dos dois, verificar se a soma é ou não igual a 10 e se a soma for igual a 10, imprimir o seu nome e o valor da soma. Se não for igual a 10, imprimir o seu nome, o seu sobrenome, aliás, e o valor da soma. Então, duas atividades aqui para vocês criarem aqui dentro no C Sharp. Antes de vocês seguirem para a atividade, aqui no caso, para vocês não precisarem criar um novo projeto aqui dentro do Visual Studio, do tipo Console aqui, o que vocês podem fazer para essas atividades? Cada atividade que vocês fizeram, no caso aqui do nosso exemplo, vocês podem comentar e utilizar esse mesmo arquivo aqui. Então eu posso vir aqui e colocar aquele comentário multiline, com barra asterisco, né? Então, nesse caso aqui, esse multiline aqui vai ser o exemplo que a gente estava criando, Vou colocar até 2 barras aqui, caso eu tirar. Exemplo de algoritmo em C Sharp, né? Esse aqui é o exemplo, Então, ele ficou comentado. Então, agora aqui eu posso fazer a minha outra atividade, Atividade 01. Vamos colocar aqui, atividade aula 04, né? Ou melhor, vamos colocar assim, aula 04, tracinho, atividade 01. E aqui eu coloco o meu código aqui da minha atividade, né? Posso ir colocando os meus códigos aqui. Depois, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, coloco um asterisco barra para o meu código aqui dentro, né? Posso colocar para o meu código aqui dentro e daí depois eu sigo aqui para aula 4, atividade 02. Então aqui eu vou fazer essas atividades. Então, trabalhei com uma atividade, eu vou estar usando ela aqui, fazendo todos os meus testes, toda a programação. Terminei, eu coloco o comentário para comentar esse código da atividade e depois eu começo um outro código aqui. Assim a gente não precisa criar um novo projeto aqui do mesmo tipo e a gente usa o mesmo arquivo aqui para fazer esses projetos. Então você pode fazer dessa maneira para executar essas atividades aí, tá bom? Lá para frente, quando vocês tiverem dominado a linguagem aqui do C Sharp, com as estruturas de código e sintaxe, a gente vai partir para um projeto que daí a gente vai usar vários arquivos dentro desse projeto. E também a gente vai trabalhar com interface, né? Com formulários, com campos para o usuário poder entrar com dados. Então aqui mesmo nesse projeto Console aqui, é só a gente trabalhar bem essa integração aí, né? Que a gente viu a lógica lá com o Portugal. Agora a gente vai estar aplicando essa lógica aqui no C Sharp, para vocês reforçarem a lógica e entenderem a estrutura do texto, da codificação aqui do C Sharp. Para aí a gente entrar naquele outro tipo de projeto e efetivamente dar um a mais, né? Um plus nesses nossos projetos que a gente vai estar trabalhando, que é o que vai ter com interface e tudo mais para o usuário. Então, por enquanto, agora a gente pode usar então o mesmo arquivo aqui, tá, gente? Então, vamos voltar aqui. Eu vou parar o vídeo agora nesse momento para vocês tentarem realizar essa atividade
E depois aqui eu volto com o vídeo para a gente fazer a resolução dessas duas atividades aqui, tá bom? Então, vamos lá, vou parar o vídeo aqui. Beleza, então agora, já que vocês pausaram aí o vídeo e tudo mais, a gente vai entrar então para a parte de resolução dessas duas atividades. Então a primeira atividade aqui é identificar o menor número entre os 3 digitados, né? Aqui a gente já tinha então um pré-código usando 2 números, ó, eu vou aproveitar, até vou copiar esse código aqui, ou aliás, vamos verificar aqui essa codificação aqui dentro do próprio Portugal, conforme a gente fez naquela atividade, aquele exercício lá, quando a gente estava aprendendo o Portugal. Então, vamos lá, vamos abrir aqui no Portugal, se não me engano, lá no Portugal é lá aula 3, atividade 1, tá aqui, vamos abrir, ó, tá aqui então, daquela aula, o que a gente montou de estrutura para fazer essa atividade aí, né? Então, a declaração dos números, a leitura deles e as verificações aqui, ó, tudo com C, né? Então, vamos aproveitar esse mesmo tipo de código aqui agora para a gente montar lá no C Sharp, né? Beleza, eu tenho essa estrutura aqui. Vou até copiar, aproveitar e vou copiar esse código aqui, ó, que daí a gente pode utilizar esse mesmo tipo de código aqui dentro. Então, aqui eu vou trabalhar com atividade 1, vou colar aqui dentro, e agora eu vou renomear aqui, ó. Então, eu tenho um int aqui, para mim declarar o N1, N2 e o N3. Aqui eu tenho um escreva, que é para auxiliar aqui para fazer a leitura, né? Então, o escreva, no caso aqui do C Sharp, ó, é o console.writeLine. Eu posso fazer só o write aqui, também dá. Vou fazer um writeLine mesmo. E aqui a gente vai colocar a informação em forma N1 mesmo, beleza. Vou ter um ponto e vírgula, né? Agora eu tenho que fazer a leitura aqui, né? Então, aqui na leitura, vou colocar o console.readline, né? Aí eu tenho esse cara, porém essa leitura do readline aqui, eu tenho que fazer o N1 receber isso aqui. Como esse cara aqui, ele retorna uma string, ó, por isso que o próprio Visual Studio já está me dizendo aqui, ó, não é possível converter string em int, né? Porque o N1 é int e isso daqui retorna uma string, ó. Passando o mouse aqui em cima, ó, ele retorna um tipo string. Então eu tenho que fazer a conversão, ó. Então int.parse, coloco isso aqui tudo entre parênteses, né? Que é o parâmetro que a gente precisa passar, então ele vai converter aquilo e vai armazenar em N1, ó. E aí eu posso fazer o que? Eu vou até apagar esse cara aqui e vou copiar esse console aqui, ó, toda essa estrutura aqui, ó, que daí eu vou conseguir fazer o que? O N2 aqui, ó, informe N2, e depois eu vou fazer aqui pro N3, então informe N3. Beleza, fiz a leitura, converti, já vou ter os 3 valores, agora eu vou converter aqui, ó, em vez do C aqui, ó, é o if, que se ele vai ser igual, aqui eu vou ter mais um if comparando se o N1 é igual, e aqui eu vou ter o console.writeLine são iguais, ó. E aí eu vou ajustar os outros também, ó, se o N1 for maior, se o N1 for maior que o N3, vou até copiar aqui, ó. Vou tirar daqui e falta aqui, ó, o ponto e vírgula. Note que o Visual Studio já me avisa do ponto e vírgula. Então, no C Sharp a gente viu que é obrigado a informar o ponto e vírgula ali, de cada instrução, né? Aqui também vai ser o if, ó. O último if aqui nesse caso e o último escreva. Olha aí, ó. Então, agora aqui, salvar tudo aqui, o nosso programa, ó. A gente tem a estrutura do programa inteiro, né? A declaração das 3 variáveis que eu vou precisar para armazenar cada número. Eu tenho que formar 3 números e verificar qual é o maior. Aqui eu estou fazendo a leitura do primeiro, aqui a leitura do segundo, a leitura do terceiro. E aí eu estou utilizando os ifs para fazer a verificação, ó. Então eu tenho um encadeamento de ifs aqui um dentro do outro. Então eu verifico primeiro se ele é igual,
e verifico de novo se o N1 é igual ao N3. Se são iguais. Aí depois eu verifico se ele é maior e se é maior que N3. Aí eu faço a mesma coisa aqui para o N2, né? Fazendo o N2 e depois eu faço para o N3. Ah, por que eu não preciso verificar aqui que o N2 e o N3 são iguais? Porque eu já estou verificando aqui com o N1. Então, se todos eles forem iguais, ele já vai entrar nesse if aqui, né? Aqui ele só vai entrar se o N1 for maior, aqui só vai entrar se o N2 for maior, aqui só vai entrar se o N3 for maior. Então, eu já tenho uma comparação para cada situação que eu posso ter. Então, vou salvar agora aqui e vamos rodar para ver se isso está funcionando. Vou botar para executar aqui. Ó, informe N1. Eu vou colocar aqui, ó, 3. Vou informar o N2. Vou colocar que é 2. E vou informar o N3, que eu vou colocar que é 5. Então, o maior é 5, né? Ó, então, saiu lá, o maior é 5. Beleza. Vou executar de novo aqui. Vamos verificar. Vou colocar os 3 iguais, ó. Vou colocar 3, 3 e 3. Ó, são iguais. Agora, eu vou colocar o N2 como maior, né? Então, vou colocar aqui, ó, 2, 5 e 3. Ó, o 5 é maior. Beleza, que foi o N2. E agora eu vou colocar o N1 como maior. Ó. Vamos colocar aqui, ó, 5. Vamos colocar 2 e 3 aqui. Ó, o 5 é maior. Então tá funcionando e ele tá entrando em cada lugar corretamente aqui dos meus ifs, né? Então está funcionando aí essa nossa atividade 1 dessa aula 4. Agora, o que a gente vai fazer? Ó? Eu vou implementar a segunda atividade. O que é a segunda atividade? Informar dois números e efetuar a soma dos dois. Verificar se a soma é ou não igual a 10. Se for igual a 10, imprimir o seu nome e o valor da soma. Se a soma não for igual a 10, imprimir o sobrenome e o valor da soma. Então, aqui nesse caso, eu já vou ter a soma também, né? Se a gente for olhar aqui no Portugal, era aula 3, atividade 2, se não me engano. Ó. Aqui a gente tinha a estrutura do código em Portugal. Ó, a declaração de 3 variáveis, fazendo a leitura do N1 e N2, depois processando a soma e verificando a soma, né? Eu posso usar até a estrutura desse cara aqui para me converter para lá. Ó. Então, vou chamar aqui. Agora, o que eu vou fazer? Ó? Usar o comentário de multiline, ó, barra asterisco, e vou comentar todo esse código dessa atividade 1 aqui, ó, da aula 4. E agora aqui eu vou escrever o código da minha atividade 2, ó. Aqui não é inteiro, é int, né? Aqui a gente pode colocar um ponto e vírgula. Aqui não é escreva, até a gente vai separar esse cara aqui. A gente tem que fazer a leitura do N1 e do N2, né? Então o que eu vou fazer, ó? Eu vou aproveitar isso aqui que eu já tinha aqui, ó. Vou copiar os dois aqui, ó. Copiar, vou alterar esses caras aqui. Beleza, ó. Então agora eu já tenho a leitura aqui do N1 e do N2. Vou colocar mais para cima aqui que fica mais fácil de visualizar. Aqui eu vou ter o processamento, ó. O processamento fica todo igual. E aqui eu vou ter os ifs, né? Deixa eu concatenar melhor. Agora eu tenho que alterar essa opção dos ifs, ó. Então vou colocar o if aqui, se ele for igual a 10. Só vamos colocar aqui uma indentação, fica mais fácil. Aqui a gente vai ter, ó, em vez de escreva, é o writeLine. Não vou precisar mudar as aspas, ele pegou certinho, ó. Beleza. Aqui vai ser o else e não o senão. Aqui a gente vai trocar por writeLine, também tem as aspas certinho, então não vou precisar mexer. E assim está o nosso código, ó. A declaração das 3 variáveis, a leitura do N1, a leitura do N2, o processamento aqui para fazer a soma, né? E aqui verificando se o valor da soma é igual a 10. Ó. Se é, estou colocando aqui, ó, o meu nome e o valor da soma aqui que vai estar armazenado em R. Se não, estou colocando aqui o meu sobrenome e o valor da soma que vai estar armazenado em R. Então, vamos ver e vamos salvar e executar agora aqui essa nossa atividade. Ó. Vou botar para executar. Agora aqui ele está informe o número 1, vou colocar aqui 4. Informe o número 2, vou colocar aqui 6. Ó, Marciel e a soma é igual a 10. Beleza. Agora, se eu colocar e fazer uma soma e não for igual a 10, né? Vou colocar aqui, ó, 6 e vou colocar 9. Ó, Santos, porque a soma é maior que 10, não é igual a 10, e a soma, o valor da soma é 15, né?
Então está funcionando aí o nosso algoritmo também para resolver essa atividade aí 2, né? Certo? Então, nesta aula aqui, a gente vai ficando por aqui e até a próxima aula.